Olá, meu nome é Letícia, eu sou estudante do curso técnico em desenvolvimento de sistemas no IFB Campus Brasília e hoje eu vou apresentar nesse vídeo a criação de uma interface gráfica em Java na IDE NetBeans. Essa interface gráfica que a gente vai fazer é um projeto de agenda em que nós salvamos contatos, exibimos os contatos através de um login também do usuário. Então, o primeiro passo vai ser a gente abrir o NetBeans, criar um novo projeto, Java with Maven, Java Application. Eu vou dar o nome do projeto de Java Interface, IFBPO. Aqui nessa pasta do IFBPO, Java Interface, clica com o botão direito, New JFrame Form. A primeira tela, o primeiro frame que a gente vai fazer é a tela inicial. Então, eu vou renomear ela e criar ela aqui. Criei, ela já aparece aqui de forma visual, né? Que é o ponto positivo aqui do NetBeans para a gente fazer essas interfaces. Agora, eu vou colocar aqui um JPanel. Eu vou mudar a cor desse JPanel. Então, aqui no painel do canto direito ficam as propriedades, né, que a gente pode alterar dos componentes. Outro JPanel. Vou colocar esse aqui embaixo para os botões. Vou colocar a mesma cor ali. E vou colocar um outro JPanel aqui para a gente colocar a tabela. Pronto. Agora a gente precisa colocar as informações textuais, né? Então vamos usar um label. Clicando com duas vezes a gente consegue alterar aqui. Então eu vou colocar minha agenda. Aqui no canto direito eu vou aumentar essa fonte para 24 e bold para ficar melhor de visualizar. Também vou colocar as labels do que os usuários vão digitar. Então, eles vão digitar nome, também vou alterar aqui para 24. Para ele já ir com as mesmas configurações, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Dá um errinho, mas a gente conserta depois. Então, os usuários vão digitar nome, telefone, vai digitar e-mail e data de nascimento. Aqui, como eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, né, copiei e colei tudo, tudo vai ficar com o mesmo código em Java. É como se tudo fosse a mesma coisa, então a gente precisa consertar isso. Então, o que, que eu vou fazer? Primeiro aqui em minha agenda, clica com o botão direito, Change Variable Names, o JLabel eu vou chamar de minha agenda. Aí, a mesma coisa, para nome, telefone, e-mail, data de nascimento. Então, JLabel nome, JLabel telefone, JLabel e-mail e JLabel nascimento. A gente precisa colocar o campo que o usuário vai digitar esses dados, né? Então, esse campo é um text field. Então, clica aqui, arrasta no text field. Aqui nas propriedades do lado direito, eu vou vir aqui em texto e deletar tudo que tem ali. Não quero que tenha nada ali. E vou aumentar também para 24.
E agora a gente aumenta o tamanho aqui, onde o usuário vai inserir o nome da pessoa. Novamente, eu vou dar Ctrl C, Ctrl V e alinhar tudo, tá? Eu vou dar um pause no vídeo para não ficar muito longo. Eu vou ajeitar, alinhar tudo isso aqui e já volto. Voltei, tá tudo alinhadinho aqui já. Vou novamente trocar os nomes, então JText field nome, telefone, e-mail e nascimento. Agora a gente vai inserir um table. Então, pego o table e vou inserir aqui nesse panel. Ele já aumentou automaticamente ali o tamanho. Clica com o botão direito, Table Contents, Columns. A gente vai alterar aqui também os títulos dessas colunas. Então, vai ter a coluna nome, a coluna telefone, a coluna e-mail e data. Vou colocar só nascimento. Nascimento. Close. Então já está ali organizadinho. Deixa eu trocar o nome da tabela. Vou colocar JTable Agenda. E vou colocar os botões. Então, o primeiro botão vai ser de salvar. Salvar. Vou aumentar essa letra para 24, bold. Além do botão de salvar, a gente vai colocar o botão de atualizar. Então, troca aqui para atualizar. Ui, volta aqui em design. E também o botão de excluir. Novamente, tudo que a gente colocar aqui de componente, coloca o nome bonitinho. Então, JButton salvar. Esse aqui vai ser o JButton atualizar. E esse aqui vai ser o JButton excluir. Pronto. Agora a gente vai fazer outra tela, que é a tela de login. Então, antes do usuário chegar nessa tela da agenda, ele precisa fazer login para ter os dados salvos dele ali, né? Então, de novo, a gente clica aqui com o botão direito, JFrame Form. Vamos fazer a tela login. Pronto, criamos uma nova tela. E aqui, gente, vai ser do mesmo jeito. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dar pause e daqui a pouco eu volto com tudo pronto, tá? Bom, voltei, já está pronta aqui a tela de login, exceto o campo da senha, porque tudo que eu fiz aqui foi igual o processo da tela inicial. Então, eu coloquei um JPanel, coloquei o label para colocar o login, usuário, senha, coloquei o text field aqui, um botão de entrar, coloquei um label aqui de primeiro acesso. Só não coloquei o text field da senha, porque a senha ela precisa ser invisível, digamos assim, né? Quando o usuário digita, aparece aqueles asteriscos, mas não vai aparecer o que o usuário está digitando. Então a gente clica aqui em Password Field. Então, clica, arrasta, agora é só configurar, né? Coloca ali o tamanho 24, igual ao outro. Pronto, então temos aqui a tela de login com usuário, senha. Aqui em text eu vou tirar o que está escrito ali. Pronto. O botão de entrar.
E aqui o primeiro acesso, que é o usuário vai ter que clicar aqui em primeiro acesso, caso ele ainda não tenha se registrado, né? Para entrar numa tela de registro. Agora a gente vai criar essa tela de registro. Então, a gente vem aqui com o botão direito, New, JFrameForm. A gente vai dar o nome de tela de registro. Vai ser bem parecida com a tela de login, tá? Então, eu vou copiar as coisas aqui. Deixa eu colocar um JPanel. Colocar uma corzinha. Vou colocar um rosinha, só que eu vou clarear mais ele. Deixa eu clarear mais ainda. Melhorou. Se eu der um Ctrl+C, Ctrl+V aqui das coisas, vai copiar com aquele mesmo nome, né? Então lembra de clicar com o botão direito, alterar o nome de tudo. Então já vou fazer esse processo para o vídeo não ficar muito longo, já volto. Prontinho, então já fizemos as 3 telas. Então, primeiro o usuário está na tela de login. Lembrando de renomear, tá? Aqui tudo. Então, por exemplo, esse item é um text field usuário login, tá? Se eu colocar só usuário, vai ficar igual o que estava lá na tela inicial. Então, é melhor deixar tudo igual da tela inicial, não. Igual da tela cadastro, assim, né? Também tem usuário. Então, aqui é usuário login e aqui é usuário cadastrar. Então, temos as 3 telas. Então, primeiro o usuário está aqui na tela de login. Ele vai colocar o usuário e a senha, vai clicar em entrar e ele vai para a tela inicial, onde ele vai inserir os dados, clicar em salvar, os dados vão aparecer aqui na tabela. Os dados da tabela ele pode atualizar ou excluir. Caso o usuário não tenha login ainda, ele vai clicar aqui em primeiro acesso, que vai redirecionar para a tela de registro, em que ele vai colocar o usuário e a senha dele, vai repetir a senha e vai fazer o cadastro. Aí sim ele volta para a tela de login para poder usar a tela inicial. Agora a gente vai fazer todo o código Java, né, do funcionamento dessas telas, né, a troca de telas e tudo mais. Bom, gente, a primeira coisa que a gente vai configurar vai ser o botão salvar. Então, clica nele 2 vezes, que a gente já vem direto para o código aqui desse JButton. Aqui, o que eu vou fazer? Antes de adicionar alguma ação para esse botão salvar, que ele é um método, tá? Aqui dentro do Java. Eu vou criar as variáveis. Então, na tela inicial, quais são as variáveis? Nome, telefone, e-mail e nascimento. Então, a primeira coisa é criar essas variáveis aqui. Então, clico 2 vezes e vamos para lá. String nome vai receber o que for digitado lá no nosso text field, né? Então, qual é o nome desse text field? É JTextField nome. Então, a string nome vai receber o JTextField nome. Só que para eu pegar esse texto, eu vou dar um ponto get text. E aí eu vou fazer a mesma coisa com as outras variáveis. A string telefone vai receber. Aí a gente vem aqui no telefone, se quiser ver com o botão direito, né, o nome, dá um Ctrl C, clica 2 vezes aqui, Ctrl V e de novo ponto get text. Então a gente vai fazer isso para todas as variáveis. Pronto, eu criei aqui todas as variáveis. Então nós temos strings, né? Nome, telefone, e-mail, nascimento, que é o que a gente tem aqui na tela de login,
desculpa, na tela de agenda, nome, telefone, e-mail, nascimento. Quando clicar em salvar, ele vai pegar todas as informações inseridas no text field e vai salvar aqui na tabela. Esse método de salvar, como ele vai colocar na tabela, eu não vou fazer por enquanto não, tá? Então vamos fazer a mesma lógica aqui para as outras telas. Então a tela de login, eu preciso definir o que é usuário e o que é senha. Então aqui no botão de entrar, vou clicar com os dois cliques, né? O clique duplo. E aqui nesse botão a gente também faz string usuário minúsculo. O usuário vai receber. Então a gente volta aqui no design, clica aqui com o botão direito, copia, volta para o source, cola, ponto, get text. E aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui para a senha, tá? Então a senha vai aparecer assim com esse traço justamente porque a gente não vê, né, a senha que está digitando, é uma coisa ali mais secreta, digamos assim. E agora a mesma coisa na tela de registro. Então a gente vem aqui em registro, botão cadastrar, clica duas vezes, vem para o código. A gente vai criar aqui então as strings. Então volta lá em design, primeiro é o usuário. Então Ctrl C, vamos para cá, string usuário, cadastro. Então cadastro de usuário vai receber isso aqui que foi digitado lá no text field. Então a gente vai colocar get text. E aí a mesma coisa lá para os outros campos. Pronto, então aqui já temos criados as variáveis, né? Usuário cadastro, senha repetir. E cada uma vai receber aqui o que for digitado nesse text field. Bom, agora, antes de colocar os eventos dos botões, né, com validações e etc., vamos começar a fazer a troca de telas. Então, primeiramente, a gente vai para a tela de login, aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou mexer nesse primeiro acesso aqui. Eu quero que quando clicar nesse primeiro acesso, a gente vá para a tela de registro. Então, a gente clica aqui com o botão direito no primeiro acesso, evento, mouse, mouse clicked. Quando eu clicar com o mouse aqui, ele vai criar um evento. Pronto, criou esse evento aqui. O que esse evento vai fazer? A gente precisa fazer que, clicando nesse botão, ele abra a tela de registro. Então, primeiramente, eu vou criar um novo objeto da tela de registro, tá? Então, a tela de registro é uma classe, então vou colocar aqui tela registro. Eu vou criar um novo objeto, né, através do construtor. Tela de registro, eu vou colocar o frame cadastrar, é igual a new, tela registro. Como parâmetro, eu vou passar esse objeto aqui da tela de login. Então, esse this se refere ao objeto da tela de login. Porque o que eu quero que aconteça? Eita. Vou clicar e ele vai criar uma nova tela de registro e vai passar como parâmetro a tela de login inicial. Quem criou essa tela de registro? Foi this, que é essa tela de login, tá? E aí, quando a gente clicar, a visibilidade da tela atual, que é a tela de login, vai ficar invisível. Então, set visible false.
Então, a tela de login vai desaparecer. E quem vai aparecer vai ser a tela de registro. Então, eu vou colocar aqui o frame cadastrar. Vai ter a visibilidade agora. Set visible. Visible true. Então, aqui a gente fez o botão primeiro acesso. Ao ser clicado, ele vai criar uma nova tela de registro chamada frame cadastrar. Então, usei aqui o construtor, né? Passei como parâmetro esse construtor, para esse construtor esse objeto, a tela de login. E aí, a visibilidade da tela de login vai ser falsa, então ela vai ficar invisível. E o frame cadastrar vai ficar visível. Então, a gente vai entrar na tela de registro. Agora, para configurar o construtor. Porque aqui está dando erro, ó, construtor. Então, esse parâmetro aqui, por exemplo, ele não existe aqui na tela de registro, então eu tenho que criar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, eu vou criar um novo objeto, private. O tipo desse objeto vai ser a classe aqui, tela login, então, tela login. E o nome desse objeto vai ser frame login. Daí eu vou criar um novo construtor aqui na tela de registro. Então, vou dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E esse construtor agora vai receber um parâmetro. Então, o parâmetro vai ser do tipo tela login e o nome vai ser frame login. E aí aqui, para fazer o construtor, a gente coloca this.frame login vai receber frame login que foi passado como parâmetro ali. Então, quando a gente voltou aqui para a tela de login, ó, aquele erro que apareceu já não existe mais, porque a gente consertou aqui o construtor da tela de registro. Bom, então eu criei aqui o objeto, criei um novo construtor, passando esse objeto como parâmetro. Aí criei aqui o método no mouse clicked do primeiro acesso, né, que vai criar uma nova tela passando essa tela como parâmetro. Essa tela vai ficar invisível e vai deixar a tela de registro visível. E aí, criando aqui esse construtor corretamente, aquele erro que existia aqui na tela de registro desapareceu. O outro erro que tinha aqui no set visible é porque eu tinha digitado errado, estava visible. E aí foi só consertar aqui o set visible. Daí a gente vem aqui na tela de login, clica com o botão direito, Run File, e vamos esperar aí essa tela aparecer. Apareceu aqui para mim a tela de login. Por enquanto, aqui você digita, mas não tem nada funcionando, tá? Porque a gente não configurou esses botões ainda. A gente configurou só esse primeiro acesso. Então, eu vou clicar em primeiro acesso e ele abriu a tela de cadastro. Ele está abrindo aqui na minha outra tela, tá? Por isso que eu estou tendo que arrastar. Então, abriu a tela de cadastro, que era o que a gente queria que acontecesse, tá? Agora, a gente vai configurar a tela de cadastro para quando a gente clicar em cadastrar, ele voltar para aquela mesma tela de login que a gente estava anteriormente. E não criar uma nova tela de login. Ela tem que voltar para a mesma tela de login anterior, tá? Então, vamos lá. Só uma observação é que aqui, em vez de apenas colocar this, a gente vai colocar tela login.this. Bom, agora a gente vai fazer a lógica aqui da tela de registro, né? Quando o usuário clicar em cadastrar, a gente volta para a tela de login, a mesma tela de login inicial, tá? Então, vindo aqui no código,
Pode clicar com o botão aqui 2 vezes em cadastrar, que ele já vai direto, né? Então, por enquanto, a gente tinha feito só as variáveis aí que vão receber os textos, né, no campo. Mas aqui eu vou fazer o seguinte: quando a gente clicar no botão cadastrar, por enquanto eu não vou fazer nada com aqueles dados inseridos, tá? A gente não vai fazer essa lógica agora não. Mas eu vou fazer o quê? O frame login, eu acho que eu coloquei tudo minúsculo. O frame login, ele vai aparecer novamente. Lembra que aqui, ó, na tela login, a gente colocou o set visible da tela login falsa, né? Então ela vai ficar invisível e vai aparecer a tela de registro. Apareceu a tela de registro, fez todo o passo a passo, clicou em cadastrar, aí a visibilidade da tela de login vai voltar. Então ela vai voltar a aparecer. E a tela de registro ela tem que desaparecer. Então a gente vai dar um dispose nela. Então agora a tela de registro não existe mais, ok? Então vamos só testar esse código aqui. Então run file. Então aqui cliquei em primeiro acesso, ele apareceu a tela de cadastro. Aí coloca qualquer coisa aqui, eu não fiz ainda essa lógica, cadastrar. E aí voltou para a mesma tela de login. Como eu sei que é a mesma tela de login, eu vou colocar aqui, usuário Letícia, 1234. Primeiro acesso. Aí ele abriu a tela cadastrar, tal, cadastrei. Voltou para a mesma tela onde eu já tinha digitado, tá? Se eu não fizesse aquela questão de criar esse objeto frame login, ele iria criar uma nova tela de login toda vez que eu clicasse em cadastrar. E não é o que eu queria no momento. Por enquanto, a gente não vai criar a lógica do cadastro de usuário, tá? Essa parte vai ficar para o banco de dados. Aqui na tela de login, o que eu quero que aconteça? Quando eu clicar aqui e entrar, ele vai para a tela inicial. Só que eu só posso entrar se o meu login estiver correto, né? Então a gente vai fazer esse código agora de mudança de tela, da tela login para a tela inicial, apenas se o usuário e a senha estiverem corretos. Então vamos lá. Aqui no design, a gente clica 2 vezes no botão entrar, que é nele que a gente vai mexer agora. Então no botão entrar, eu já tinha criado aqui o usuário e a senha, e agora a gente vai fazer essa lógica, tá? Por enquanto, vai ter apenas um usuário, que sou eu. Então, eu vou deixar aqui já no Java o meu usuário e a minha senha. Mas, para a gente criar novos usuários, novas senhas, fazer. Desculpa. E fazer uma nova validação, aí a gente faz essa parte toda com o banco de dados. Beleza? Então, por enquanto, a gente só vai criar a lógica aqui. Vamos ao if else. Então, if se o usuário for igual, já que é uma string, a gente tem que colocar aqui as aspas, né? Se o usuário for igual a Letícia. E, então, temos aqui e a senha for igual, também dentro da aspas, 1234. Aí o que vai acontecer? Tem que fechar aqui o parênteses. Então, se o usuário for Letícia e a senha for 1234, a gente tem um bloco de código aqui, então, para trocar de tela, né? Então, se o login for verdadeiro, a gente troca de tela. A gente vai para a tela inicial. Então, eu vou criar aqui uma nova
tela inicial, vou chamar de frame agenda, igual a new tela inicial. A gente vai chamar aqui o construtor dessa tela. E aí, esse frame agenda que a gente criou, ele vai ficar visível. Então, frame agenda.setVisible true. E daí a tela que a gente está de login, ela vai se encerrar. Então a gente coloca aqui dispose. Dispose. Então, se o usuário for Letícia e a senha 1234, ele vai criar a tela inicial, chamada frame agenda, e vai deixar visível o frame agenda. E essa tela que a gente está, que é a tela login, vai se encerrar. Só que pode acontecer do usuário não ser Letícia e a senha não ser 1234, né? Então, caso isso seja falso, a gente vai colocar aqui um else, né, um novo bloco de código, para exibir uma mensagem de erro. Nesse caso, a gente coloca uma mensagem de erro como joption show message dialog, que ele vai mostrar a mensagem no. Daí a gente coloca agora a mensagem aqui, entre aspas, né? Usuário ou senha incorretos. Então, vamos ver se está dando certo, né? Então, eu vou ativar aqui a tela de login, run file. Apareceu aqui para mim. Eu vou colocar o usuário Letícia, a senha 1234, entrar. Já apareceu para mim aqui a minha agenda, tá? Por enquanto, o botão salvar, atualizar, excluir não está fazendo nada. Vamos testar novamente a tela de login, run file, caso o usuário e a senha estejam incorretos. Então, ele abriu aqui a tela, eu vou testar, sei lá, Márcio 1245. Entrar. Ele apareceu para mim aqui, usuário e senha incorretos. Então, a nossa lógica está funcionando aqui. Lembrando, se eu clicar em primeiro acesso, ele vai trocar de tela, vai para a tela cadastre-se, né? Se eu clicar em cadastrar, ele volta para a tela de login. Se eu clicar em entrar, se for usuário ou senha, se o usuário e a senha estiverem corretos, ele vai para a tela de inicial. Se não estiver correto, ele vai mostrar a mensagem e o usuário vai ter que digitar novamente. Bom, a gente vai agora configurar esse botão salvar aqui da tela inicial. Então, clica 2 vezes no botão salvar. A gente já tinha feito aqui nome, telefone, e-mail, nascimento. Agora a gente vai configurar o que acontece quando clica nesse botão, né? A gente quer poder manipular os dados da tabela. Então, a gente tem que usar a Table Model. Só que Table Model é uma interface, né? Então, para poder manipular, a gente vai ter que usar um método na classe Default Table Model. Então, a gente vai colocar aqui Default Table Model. Tudo junto. Daí, nesse Default Table Model, a gente vai usar uma tabela model. TB model. E aí, para poder fazer a manipulação, a gente tem que usar o cast, né? Então, a gente vai colocar aqui default table model e o nome da tabela. Então, volta lá no design, clica com o botão direito, temos o nome da tabela aqui, Ctrl C, volta no código, Ctrl V, ponto, get model. Aqui, então, a gente vai poder manipular essa tabela. O Java já apareceu aqui, vamos ver, pronto, tudo certo. Se você fizer a primeira vez, ele vai aparecer
um alerta aqui, né, para encontrar a classe Table Model. Então, você clica que ele já vai resolver o problema, tá? Então, agora a gente vai colocar o seguinte: tbmodel.add row. Esse add row é para a gente adicionar linhas nessa tabela. Então, tbmodel.add row. Aqui a gente vai criar um novo objeto, new object. E aí tem um array que vai receber os seguintes parâmetros. Por que a gente criou o objeto? Porque aqui, ó, quando a gente vem aqui na table contents, nas colunas, aqui nós temos, que é do tipo objeto. Então, não é string, não é booleano, é objeto, que fica mais fácil para a gente manipular lá. Então, quando a gente vem aqui em source, a gente vai criar um novo objeto e vamos colocar então nome, telefone, e-mail, nascimento. Então, ele vai receber nome, telefone, e-mail e nascimento. Beleza? Aqui deu um errinho. Acredito que é porque aqui eu coloquei maiúsculo e ele minúsculo. Pronto, os dois estão minúsculos. Vamos rodar esse código aqui para ver se está dando tudo certo. Então, a gente está na tela inicial agora. Eu vou dar um run file. Abriu aqui. Nesse run file, eu vou colocar Letícia, telefone 9999, e-mail leticia@email.com, nascimento 11/8/99. Salvar. Já apareceu aqui pra gente o nosso contato, né? Então, vou colocar aqui outro. José 888 josé@email.com 98. Salvar. Então já está salvando. O botão salvar está funcionando. Tem que vir aqui apenas porque essas linhas estão vazias. Vamos ver aqui no design. Table Contents, Columns. Vou colocar 0 para ver se esse é o problema. Ixi. Ctrl Z, Table Contents, Rows. Ah, tá. 0, eu confundi. A gente quer 0 linhas para essas linhas serem adicionadas, né? Então, vamos testar novamente. Run file. Então, vou colocar qualquer coisa aqui só pra gente testar. Salvar. Ah, agora tá dando certo. Salvar, salvar. Beleza, tá funcionando. Bom, a gente já fez o botão salvar, agora a gente vai colocar o botão excluir. Então, dá 2 cliques aqui no botão excluir. Veio aqui para cima, o botão excluir. Então, apaga aqui e vamos fazer então o seguinte. Para eu manipular a tabela, eu preciso dessa classe default table model. Então, já copia, cola aqui em cima. E agora, a gente vai usar essa tb model para remover. Então, a gente vai remover uma linha que foi adicionada lá na tabela, tá? Então, tb model remove row. Só que aí a gente vai remover qual linha, né? Então, a gente precisa passar aqui um parâmetro. No caso, a gente vai pegar a tabela, nossa tabela lá. Então, volta aqui, pega o nome da tabela de table agenda. Então, eu vou pegar a nossa tabela e eu não vou excluir a tabela toda, nem todas as linhas. Eu vou excluir uma linha específica, que no caso vai ser a linha selecionada. Então, a gente vai pegar ponto
get selected row. Já tá aqui. Ponto e vírgula lá. Então, vamos ver se está funcionando, né? Então, cadê? Vamos para a tela inicial, run file. Aqui eu vou colocar qualquer coisa. Salvar, 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 salvar. Vou colocar coisa diferente. 888. Salvar, salvar. Deixa eu ver. E só pra gente testar aqui, tá? Salvar. Então, vou clicar aqui em alguma linha. Vou clicar na linha I, excluir. Pronto, removeu. Removeu a linha toda. Vou clicar nessa aqui e excluir. Removeu. Essa aqui, excluir. Removeu. Então, a gente pega a linha selecionada e exclui ela. Beleza? Bom, só que agora a gente tem um problema. O botão excluir, ele só vai remover a linha selecionada. Só que se não tiver a linha selecionada e eu clicar no botão excluir, por enquanto não está acontecendo nada, né? Então, a gente vai fazer um if else aqui, tá? Então, if, a gente vai colocar o if, se a linha selecionada. Então, eu vou dar o Ctrl V aqui. Se a linha selecionada for diferente de -1, se for diferente de -1, então ele vai executar esse bloco de código aqui. Agora, se for igual a -1, aí a gente executa uma mensagem, né? Então a gente vai colocar aqui. Então a gente vai dar aquela mesma mensagem de erro lá na outra tela, né? Então é JPaint, então é na verdade JOption, JOption, pane, ponto, show message, dialog. Aí a gente coloca aqui no e a mensagem. Selecione uma linha para excluir. Por que que eu coloquei o -1 aqui? Porque se a gente clicar no botão e não tiver nada para excluir, ele retorna a linha como -1, tá? E aí essa linha -1 significa uma mensagem de erro, né? Um erro, que não teve nada selecionado. Deu aqui para importar o JOption Pane. Vamos então ao file para ver se está funcionando. Abriu aqui, excluir, apareceu a mensagem, selecione uma linha para excluir. Ok. De novo. Agora, se eu colocar qualquer coisa, salvar, clicar em excluir, também não vai, selecione uma linha. Agora, se eu clicar na linha e excluir, ela exclui direitinho. Lembrando que as linhas, aqui é linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, tá? Então, se eu clicar na linha, na segunda linha, na verdade é a linha 1, né? Porque começa com 0, 1. Então, eu vou excluir a linha 1. Agora, se eu não selecionar nada e clicar em excluir, ele retorna uma linha -1, que é o erro, né? E a linha -1, ele então coloca para selecionar uma linha para excluir, tá? Bom, nós já configuramos aqui na tela inicial botão salvar, o botão excluir e agora falta
configurar o botão atualizar. O que eu quero fazer? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vou colocar um exemplo genérico e vou colocar outro agora só com letras. Bom, quando eu clico aqui em 7777 nessa linha, não está aparecendo 777 de volta nos campos do text field. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, quando clicar na linha, o que está lá na linha voltar para cá, ok? Então, essa vai ser a nossa primeira configuração. A segunda configuração vai ser, cliquei, voltou para cá, mudei, cliquei em atualizar, aí a linha precisa mudar, o campo que a gente atualizou, beleza? Então, vamos fazer esses dois trabalhos aí. Então, o nosso primeiro trabalho vai ser o método de clicar. Então, vou clicar aqui na nossa JTable, botão direito, evento, mouse clicked. Então, nós temos aqui o evento de clicar na tabela. O que esse método vai fazer, né? A gente vai selecionar a linha e colocar o texto que está na linha lá dentro do text field. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o text field. Então, pega aqui o text field, botão direito, pega o nome, JTable, JTextField nome, Ctrl C, Ctrl V, daí a gente vai alterar o texto, né? Set text. Só que aí a gente vai alterar qual texto? A gente vai alterar o texto que está lá na, na tabela, né? A gente vai pegar o que está na tabela e colocar lá na alteração. Então, eu preciso pegar a minha tabela. Então, clica com o botão direito na tabela, pega o nome da tabela, JTable Agenda, peguei a tabela. Só que eu vou pegar um campo específico da tabela, né? Então, por exemplo, o text field nome, ele só pega o campo do nome da tabela. Então, eu preciso pegar um campo específico. Então, eu vou pegar ponto .get, value, add. Aí, aqui já aparece que a gente precisa colocar qual é a linha e qual é a coluna, tá? Então, vamos colocar a linha. A linha vai ser a linha que o usuário selecionar, tá? Então, dentro da minha JTable Agenda, eu vou pegar a linha selecionada. Então, get, select, row. E a coluna é zero. A primeira coluna é zero, né? Então, aqui nós temos a coluna nome, que é o que eu estou alterando aqui no text field nome, é a coluna zero. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa para o telefone, e-mail e data de nascimento. Então, copia e cola, né? Então, a gente altera aqui telefone. E aí, o telefone, tá? É a coluna 1. Aí, temos e-mail. E-mail é a coluna 2. E depois temos nascimento. Nascimento é a coluna 3. Só que aqui, ó, tá dando um errinho, porque a gente precisa fazer com que seja um string, né? Porque aqui na text field ele recebe string. Só que aqui na JTable não são strings, ó. Se a gente vem aqui na table content, o tipo é objeto, não é string. Então, objeto para ficar mais fácil da gente manipular lá a alteração e tal, né? Enfim, então a gente vai converter de objeto para string. Então, tudo aqui, ó, clica aqui e coloca toString, tá? No caso, vou colocar no final. Cadê? Então, aqui antes de fechar o último parênteses, ponto toString. Então, a gente vai fazer a mesma coisa em todos, que aí aquele erro ali desaparece, beleza? Então, seleciona a linha, pega a coluna 0, transforma para string e coloca lá no text field nome. Aqui é a mesma coisa, seleciona a linha, pega a coluna 1 e converte para string, coloca lá no text field telefone. Bom,
Só que agora a gente tem que configurar o método de atualizar, né? Então, eu vou lá no design, clicar duas vezes no botão atualizar, porque é aqui que eu tenho que escrever. Então, o que que a gente vai atualizar? Eu quero fazer com que o botão atualizar modifique a linha já existente lá na tabela. Eu não quero criar uma nova linha igual lá no botão salvar, né? Então, a gente vai selecionar a tabela primeiro. Então, deixa eu voltar aqui para o design. Pega o nome da tabela, dá Ctrl C. É sempre bom copiar e colar para a gente não escrever nada errado, né? Então, pega aqui a tabela e eu vou alterar um valor lá na tabela. Eu vou usar o J text field nome. Então, eu vou pegar aqui nome. O que tá lá vai para JTable agenda. A gente vai pegar a linha selecionada. Então, get selected row. Get selected row. E aí a gente precisa colocar a coluna. A coluna é zero, né? A coluna do nome é zero. Então, a gente vai alterar o valor na tabela agenda, vai pegar o que está lá no text field e vai colocar na linha selecionada na coluna zero, porque o nome está lá na coluna zero, né? Agora a gente faz a mesma coisa para o telefone. Então, vou colocar aqui telefone. O telefone está na coluna 1. Depois nós temos e-mail. E-mail está na coluna 2. E depois nós temos. Aí, eu coloquei e-mail no lugar errado aqui. Text field e-mail e aqui é a agenda. E-mail já foi. E agora a gente tem o nascimento. Nascimento tá na coluna 3. Só que se eu clicar no botão atualizar e eu não tiver selecionado nenhuma linha, não vai acontecer nada, né? Então eu preciso emitir uma mensagem de erro. Do mesmo jeito que a gente fez o if e o else lá na tela de login. Então pega aqui o if e o else da tela de login. Cadê? Tem aqui, ó, JOption pane, show message dialog. Beleza? O botão O botão excluir também a gente colocou uma mensagem de erro, né? Então é melhor a gente pegar esse if else daqui, só copia e a gente altera para lá. Então, o botão atualizar também vai ter um if else. Se a linha selecionada é diferente de -1, aí vai acontecer isso aqui que a gente colocou. Então, dá um Ctrl V ali e agora a gente tem que fazer o else, né? Se for igual a -1, vai aparecer o erro. Então, selecione uma linha para excluir, não, para atualizar. Bom, vamos rodar agora para ver se está tudo funcionando direitinho. Tela inicial, run file. Então, aqui, eu vou colocar nome Letícia, telefone 9999, e-mail letícia@email.com, nascimento 11/8
de 99. Salvar. Se eu clicar em atualizar, ó, ele apareceu para mim. Selecione uma linha para atualizar, porque eu não tinha selecionado nada. Agora, se eu clicar na linha e mudar aqui, por exemplo, de Letícia para Roberta, e clicar em atualizar, ele deu Java Swing Text Field. Vamos ver aqui o que está acontecendo. O que eu esqueci aqui é que a gente não vai pegar só. Aqui eu tô passando o componente de text field, né? Mas eu não quero passar o componente, eu quero passar o texto contido. Então eu tenho que pegar e colocar o get text. Get text. Acredito que agora vai dar certo. Então, vamos colocar o get text aqui. Vamos rodar para ver se tá tudo certo. Então, apareceu aqui. Quando eu puxei ele, saiu. Então, vou colocar Letícia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letícia, arroba, e-mail.com. Anos do 8 de 99. Salvar. Deixa eu colocar outra coisa aqui. José. 78. José. 98. Salvar. Se eu clicar, tá funcionando ali o de clicar e aparecer, né? O que. Os componentes da linha que a gente clicou. Agora eu quero atualizar. Então, de Letícia eu vou mudar para Roberta. Vamos ver se aparece ali. Atualizar. Apareceu, Roberta. Então, tá funcionando aí o nosso código. Se eu excluir, vai excluir tudo certinho. Vamos testar de novo a tela de login, né? Então, essa é a nossa primeira tela. A gente vai dar um run file. Apareceu a tela de login. Se eu colocar ABCD e colocar 1, 2, 3, 4, vai dar um erro. Usuário sem incorretos. Agora, se eu colocar Letícia, 1, 2, 3, 4, que é o que a gente definiu lá no código, né? Ele vai entrar e apareceu aqui, então, a minha agenda, ok? Aqui a gente já testou, tá tudo funcionando. Se eu voltar lá para a tela de login, na tela de login, primeiro acesso, ele vai para a tela de cadastro, aí eu faço o cadastro do usuário. Isso aqui a gente não implementou ainda, tá? A lógica de cadastro, clica em cadastrar, a gente vai para a tela de login, então coloca aí o usuário correto, a gente clica em entrar, vai para a tela da agenda, aqui a gente salva os dados, aqui eu excluo os dados, eu posso também atualizar os dados, então se eu colocar aqui 555, atualizar, ele atualizou ali. Então, esse foi o nosso vídeo. A gente ainda tem bastante coisa para fazer. A gente tem que fazer aquela tela de registro, né? Fazer com que o usuário seja cadastrado, que seja salvo no banco de dados, para fazer o login corretamente. Então, tudo isso vai ser implementado futuramente com o banco de dados em outro vídeo. Muito obrigada, até a próxima.